Olá a todos, meu nome é Lucas, eu sou discente do curso de Engenharia de Computação pela UFOP, em João Malevade, no ICEA, e hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso projeto de iniciação, né, com o título de Métricas de Distâncias em Funções de Curso para Redes Neurais Convolucionais. Bom, neste momento introdutório, né, vamos falar um pouco sobre os conceitos que iremos abordar durante o vídeo. Primeiramente, o que são redes neurais convolucionais? Elas são um tipo especializado de rede neural. No caso, elas são projetadas para processar dados em grade, como imagens e vídeos. E uma outra característica delas é o processamento em camadas, né? As CNNs, elas dividem a imagem ou o vídeo, né, em pequenas partes e processam em camadas, né, aprendendo automaticamente características complexas e hierárquicas. E dentro das redes neurais nós também possuímos as funções de ativação. Elas basicamente determinam se o neurônio deve disparar, né, ser ativado, ou não com base em uma certa limiar. Elas permitem que as redes neurais elas representem padrões complexos e não lineares nos dados. E também dentro dessas funções nós possuímos as métricas de distância, né, no qual a principal função delas é calcular a proximidade ou a dissimilaridade entre objetos e observações. Elas fornecem, né, para a gente uma maneira de medir a distância entre os pontos, permitindo que você determine quais pontos são mais próximos ou mais distantes uns dos outros. Bom, basicamente esse é o funcionamento de uma rede neural convolucional. Eles vão pegar dados de entrada, né, que seriam nossos datasets, e vai subdividir esses problemas em várias camadas. Né? No caso, a gente percebe que ele vai fazendo uma dissociação entre as amostras até poder chegar no resultado final, que seria a predição que essa rede neural realizou. Bom, e quais são os objetivos, né, que buscamos através do projeto? Nós queremos desenvolver, né, e avaliar novas abordagens para aprimorar a eficácia de funções de custo em problemas de classificação de imagem, avaliar também o desempenho, né, de funções de custo, fazer análises comparativas, explorar, né, formas de regularização, como a perturbação diferenciável da matriz de distância de rótulos, e analisar seus efeitos nas funções de custo resultantes. Nós iremos ver em que essas perturbações irão inferir nos resultados obtidos. E também realizar experimentos comparativos em diversos conjuntos de dados. Né? A gente vai ver quais iremos abordar. Bom, em material e métodos, nós usamos basicamente a linguagem Python para construir os algoritmos de aprendizagem de máquina, e também é aliada, né, às bibliotecas TensorFlow e PyTorch, que seriam bibliotecas próprias para desenvolvimento de algoritmos de Deep Learning ou então de Machine Learning. Como insumo de entrada, nós usamos datasets MNISTs, que seriam essas imagens, né, de números de 0 a 9, no caso. No caso, eles são escritos de várias maneiras diferentes. Né? Então, o propósito da rede neural é reconhecer esses padrões e associar, né, tentar descobrir qual é o número que está escrito ali, dado essas várias formas de se escrever dele diferentes. Então, basicamente, a gente está utilizando, né, os dados de entrada do dataset MNIST dentro de uma rede neural convolucional. A gente realiza esse treinamento dentro dessa rede com os dados e ela vai associar ao número. Né? O intuito dela é acertar qual é o número que estava na imagem. Bom, tendo feito os algoritmos, né, e realizado alguns testes, nós podemos chegar a alguns resultados e em forma de compará-los, né. Basicamente, a gente tem esses três gráficos aqui que podemos ver. Temos o gráfico de plotagem, no caso, ele associa um número a uma cor, no caso, cada número será uma amostra, né, e nós podemos ver que ele realiza essa separação das amostras. Então, ele vai tentar juntar amostras que são similares. Bom, ele vai tentar, né, separar essas amostras e é aí que entra as nossas métricas de distância, né? São elas que são responsáveis por fazer essa separação e classificar a dissimilaridade entre eles. Bom, nós também temos a matriz de confusão, né, que o intuito dela é comparar os valores reais aos valores preditos pelo algoritmo. Aqui nós podemos ver, né, que, no caso, nos números 8 e 5 está tendo um grau de confusão maior, ou seja, a rede está identificando ou um 8 como um 5 ou um 5 como um 8. Então a gente, né, visa estudar essas anomalias para tentar tratar elas e melhorar o grau de proximidade de reconhecimento. Bom, nós também temos os gráficos de perda e validação de perda, né, que é uma medida que quantifica o quão bem ou quão mal o modelo está realizando a tarefa durante o treinamento. Né. Ela é uma função que calcula a discrepância entre as previsões feitas pelo modelo e os valores reais dos dados de treinamento. Temos também a validação de perda, né, que essa é uma medida semelhante à perda, que seria o loss, mas ela é calculada usando um conjunto de dados de validação separado, que o modelo não viu durante o treinamento. Essa é uma maneira de avaliar, né, o desempenho do modelo em dados que não foram usados para treiná-lo, e ajuda a verificar se esse modelo está generalizando bem para dados desconhecidos. Bom, nós podemos também analisar que, dada certa perturbação das matrizes de rótulos, nós podemos obter índices de separação menores ou maiores. Então, por exemplo, nós percebemos que aqui o treinamento foi realizado de forma bem eficaz, com poucos erros de similaridade, mas à medida que nós
variamos alguns parâmetros dentro das funções de custo, nós meio que perturbamos a matriz de forma que ela não passe a separar muito bem essas amostras, né? Nós vamos ver por que isso acontece e principalmente, né, a gente, né, tentou realizar alguns testes para ver como que a gente pode usar dessa perturbação para tirar algo positivo dentro de uma métrica de distância. Basicamente, nesse teste, a gente visou, né, variar o dropout, que seria uma dessas maneiras de perturbar a matriz de rótulos. Basicamente, nós usamos a métrica de distância do cosseno para realizar o treinamento lá, e a dissimilaridade entre as amostras. Nós podemos perceber que à medida que variamos esse valor de dropout, né, nós conseguimos resultados diferentes para a mesma base de dados. Então, por exemplo, aqui a gente começa com um valor, tipo, a separação está bem ruim, ela está bem confusa. Aqui também alguns dados foram empilhados, então ela não está com uma boa classificação. Aqui a gente pode ver que começam a esboçar uma separação, mas ainda assim estão bem confusas as amostras. Nós também temos alguns resultados que meio que inesperados, né? Por exemplo, aqui a gente achou que ia melhorar de acordo com a redução no dropout, mas acaba que nem sempre vai ser uma maneira certeira de que vai ser algo efetivo para realizar essa separação, né? Por exemplo, aqui nós temos que basicamente piorou. Antes a gente tinha uma separação melhor do que aqui. E bom, variando esses índices, né, dentro dessas matrizes, nós podemos perceber que nós temos um certo impacto em como que as métricas, né, vão estar influenciando na separação dessas amostras. Bom, mas por que é importante, né, estudar sobre essa métrica de distância, sobre a função de ativação? Basicamente, nós vivemos em um mundo em que a tecnologia é cada vez mais recorrente, seja no nosso dia a dia, e a visão computacional ela vem, né, nesse meio aí em que nós podemos, né, reconhecer padrões, podemos reconhecer imagens através de computadores, né, de forma digital. E isso pode ser aplicado tanto a aplicações cotidianas, quanto a aplicações mais importantes que requerem um certo cuidado. Um exemplo é o diagnóstico por imagem, né? A gente percebe que basicamente são algoritmos que realizam essa identificação, né, de patologias ou então de doenças. E né, nós temos que estudar basicamente maneiras de otimizar esse processo, ou então de melhorar o grau de classificação para que podemos ter resultados mais concisos.